O Renato Gaúcho abriu mão da Sul-Americana, mas será que isso faz sentido? Porque ele não está só priorizando o Brasileirão, como todo mundo pensa. Ele tem um plano muito maior para o Vasco. Para você ter ideia, o Renato nem viajou com o time, mandou um time alternativo, sem os principais nomes, mas será que o Vasco está mesmo largando mão da Sul-Americana? Para mim, não é só isso. Ele nitidamente está usando essa semana livre para tentar arrumar o time e resolver os problemas, que com certeza ele está muito irritado com o fato do time vir repetindo os mesmos erros jogo após jogo. Do jeito que tá, o Vasco já tá sofrendo em só uma competição, imagina em duas, imagina em três, mas o que ele tá planejando vai fazer com que o Vasco fique mais competitivo até mesmo na Sul-Americana ou na Copa do Brasil. Ninguém aguenta mais escutar que o Vasco tá levando gol todo jogo, levou gol nas últimas 18 partidas de Brasileirão, mais ou menos 15 jogos seguidos levando gol. Isso não é um problema só do Renato Gaúcho, a gente sabe que falta concentração, leva gol no início do jogo ou leva gol no final, entrega o resultado. Tem jogadores que não têm intensidade nenhuma dentro de campo e isso explica muita coisa. O Renato Gaúcho está preparando aí mudanças no time titular. Tem jogador que pode perder vaga, um deles já foi o Nuno Moreira, que viajou com o time para a Sul-Americana. Então já chega junto no like, muito prazer. Se você não me conhece, eu sou o Nicolas, você tá aqui no Nico Vasco, chega junto, confere se tá inscrito no canal, participa nos comentários. Nitidamente tem jogador pedindo passagem e que vai ganhar a vaga no time titular. O Renato vai mexer de verdade no time, a exemplo do Rojas, que pode começar a pintar no time titular com mais frequência, jogou na última partida, é um jogador aí candidato a ocupar a vaga do Nuno Moreira, que não é um camisa 10 de origem, ao contrário do Rojas. E o Renato Gaúcho tá utilizando 3 volantes e um meia de armação. Ninguém melhor do que o Rojas para essa posição. O Adson pode começar a ser testado, apesar de ter viajado com o time para a Argentina. O Renato não está satisfeito com o Marino. Deu aquela declaração polêmica a respeito dos jogadores colombianos. Então o Marino se inclui nisso. O Adson pode ser que comece a ser mais testado. Basicamente, os jogadores principais do Vasco que viajaram estão aqui na tela. Tá aí na telinha a lista curta dos jogadores que a torcida está acostumada a ver. O restante foi jogador da base, segundo, terceiro goleiro. A gente percebe que são todos reservas. Tirando o Nuno Moreira e Hugo Moura, que podem começar a perder espaço no time titular, a gente vê que a maioria são sim reservas. O time não é fraco, não é um time totalmente horrível, mas se o time titular do Vasco já tem problema, imagina os reservas ali, maioria reserva, mas ficou clara a prioridade do Renato Gaúcho. Então vou pedir rapidinho para você aí, fortalece aqui no like, confere se liberou o botão do hypar aí embaixo, é de graça. Contribui muito aqui com o meu trabalho. A prioridade do Renato Gaúcho ficou clara. Ele está utilizando a Sul-Americana como um período de treino para os jogadores principais, o que pode ajudar até na Sul-Americana ou Copa do Brasil no futuro. Chegando em fases decisivas ali, caso o Vasco consiga chegar, percebemos já que a prioridade é o Brasileirão, o time vai estar mais encaixado para poder competir melhor nesses outros torneios aí. Não adianta o Vasco ir passando de fase, mas passando meio que na sorte, na cagada, pegando, time mais fraco e aí consegue passar de fase para chegar lá na frente, sofrer, e aí o torcedor fica mais frustrado ainda porque o time não entrega. O time realmente precisa resolver esses problemas. E o Renato Gaúcho tá com mais um momento decisivo para resolver isso. Tem um cara que vai na contramão disso tudo, que é o DVD, é um destaque querendo ou não positivo. Mesmo não sendo craque, mesmo não sendo um jogador que a gente sonha, enquanto não chega o camisa 9, que a torcida do Vasco tanto deseja, ele tá segurando bem a posição, um dado rápido aqui. DVD tem 4 participações em gols com o Renato Gaúcho em 6 jogos. 6 jogos do comando do Renato Gaúcho. O Vasco conseguiu marcar 12 gols. Desses 12 gols com o Renato Gaúcho, 4 foram aí com a ajuda do DVD, ou ele marcando gol ou dando assistência. Foi 2 gols e 2 assistências. Apesar de não ser os sonhos, né? A gente vê que nem sempre é o nome, é o que o treinador consegue fazer com o nome que tem. Renato Gaúcho pediu reforços, mas agora só no meio do ano pode chegar, e agora ele tem mais um período de treinos. A segunda semana livre, praticamente seguida para o Renato Gaúcho de treinos, que é a situação que ele mais reclama dentro do futebol brasileiro, é o calendário. Não estou falando que é igual você ter um jogo por semana, mas a estratégia dele em mandar os jogadores que ele provavelmente não vai utilizar
ou se for utilizar serão reservas. Na partida contra o Remo pelo Brasileirão, o Renato Gaúcho deixou claro que esse período vai ser importante para treinar, assim como a semana da data FIFA, então ele não tem mais desculpas. Chegou o momento dele realmente colocar essas mudanças que o Vasco tanto precisa em prática, querendo ou não, mais uma semana livre, os jogadores que viajaram podem no máximo ser reserva. O Vasco já deixou 5 pontos na mesa só nos últimos 2 jogos. Um empate contra o Curitiba que nitidamente foi falta de organização, falta até de um pouco de vergonha na cara de um jogador ou outro, não estou falando do time todo nem do Renato Gaúcho, mas de um jogador ou outro. Vasco levou o empate contra o Curitiba, sofreu a virada dentro de São Januário, na nossa casa, pro Botafogo, em lances ali ridículos, totalmente ou defensável pelo Léo Jardim, ou a defesa podendo afastar, ou podendo diminuir pro cara não chutar de fora da área. Tudo isso são problemas que o Renato Gaúcho tá ajustando, tá buscando melhorar, como o problema da bola aérea. O Vasco vem ficando com espaços em alguns momentos do jogo. Então a gente lembra que com a chegada do Renato Gaúcho, o Vasco levava gol no início das partidas. Quando ele resolveu isso, nitidamente o Vasco agora tá dormindo no final do jogo. E esse é o problema que faz o Vasco, no fim das contas, entregar resultados. Para vocês terem uma noção, nesse Brasileirão, antes do Renato Gaúcho, o Vasco já tinha entregado 6 pontos só levando gol no final do jogo. E agora com o Renato Gaúcho já entregou mais 5 só nas últimas 2 partidas, levando gol no final do jogo, tomando a virada ou empate. Então, enquanto não chegam os reforços que o Renato Gaúcho pediu, enquanto nada disso acontece, o Renato Gaúcho tem que usar esse tempo livre para melhorar o time. É o que ele está tentando, é o que ele está ajustando nesse momento aí. A Sul-Americana é importante, é muito importante. Inclusive, eu quero a opinião de quem está me assistindo. O que você acha do Vasco priorizar dessa maneira o Brasileirão, a ponto de nem o Renato Gaúcho viajar para a partida, para ele ficar aqui no Brasil treinando e ajustando o time principal? Deixa nos comentários se você concorda ou não. Eu acho que no atual cenário do Vasco isso é totalmente necessário. Gostaria de ver o Vasco brigando, chegando longe nessas competições, mas se for necessário escolher ali pelo menos a Copa do Brasil e focar no Brasileirão, eu acho que é a briga certa a se fazer. Quero a sua opinião, deixa nos comentários o que você está achando disso tudo, se você concorda comigo a respeito do DVD. Deixa tudo nos comentários, chega junto, eu sou o Nicolas. Caiu de paraquedas aqui no canal? Confere se está inscrito, se inscreve que aqui tem vídeo de Vasco da Gama todo dia, você não vai se arrepender. Rapaziada, tá fortalecendo muito, eu tô na meta de bater os 10 mil inscritos, já tô com 3 mil, rapaziada. Queria agradecer vocês, essa marca aí muito importante pra mim. De verdade, agradeço a vocês aí, agradeço a Deus pela moral, pela bênção de sempre. Então tamo junto, rapaziada.